professor Dalmo, nós estamos no canal Entendendo Física. Antes de mais nada, vou falar para você, se ainda não se inscreveu, se está nos assistindo mas não se inscreveu, se inscreve aí no canal, dê o seu like se você gostar e ative o sininho para que você possa ser lembrado nas terças e quintas quando tiver um vídeo novo no canal ou aqueles vídeos adicionais que nós colocamos para você ser lembrado e não perder e você vai entender física, ok? Se você já está inscrito, dê o seu like, compartilhe com quem você conhece para que eles também possam ter essa aula gratuita aqui no YouTube e poder aprender, poder se preparar para o vestibular e também se divertir. Tem muita gente que assiste porque gosta, porque quer se divertir. E a gente vai se divertir hoje também, ok? Vamos lá? No vídeo passado nós começamos a falar sobre óptica geométrica. E nós vimos, entre outras coisas, os 3 princípios básicos da óptica geométrica. Que são, primeiro, que os raios de luz podem passar um pelo outro e não vai ter uma interferência, cada um vai seguir o seu caminho. Então, o raio de luz pode passar pelo outro sem interferência, a não ser no ponto ali, depois cada um vai seguir o seu caminho. Vimos também a reversibilidade dos raios de luz. Então, eu posso conversar com uma pessoa que está atrás de mim, se eu tiver um retrovisor aqui. Eu falo com ela fala comigo, a luz bate nela, vai para o retrovisor, vem para o meu olho e da mesma forma de mim, vai para o retrovisor e vai para o olho dela. E o terceiro princípio era da propagação retilínea da luz. Quer dizer que a luz vai caminhar em linha reta, em meios transparentes e homogêneos. O meio transparente é aquele como o ar que tem aqui nessa sala, que a gente consegue ver as coisas com nitidez. E homogêneo é o fato de em cada pedacinho, cada volume de ar que eu pegar aqui, ó, ele é igual, mesma densidade, mesma pressão e mesma umidade relativa e assim por diante. Então ele não muda nada, tá certo? Agora nós vamos ver algumas aplicações e aqui entra até algumas contas que a gente vai fazer, sempre baseado na geometria, um pouco na geometria, semelhança de triângulo principalmente. Vamos começar vendo o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um prédio aqui e lógico, quem está iluminando esse prédio, é de dia, né? Quem está iluminando esse prédio é o Sol. Agora, a gente deve entender que o Sol está muito, muito longe da Terra. Né? Só para a gente ter uma referência, vamos colocar aqui uma informação, né? A distância do Sol até a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Quer dizer, é bem longe da Terra. O Sol, como sendo lá uma bola que está pegando fogo, esses raios estão saindo lá de maneira divergindo, e quando com essa distância toda, a fração desses raios de luz que estão chegando na Terra, nós podemos considerá-los que são paralelos. Quer dizer, quando chegar aqui na superfície da Terra, os raios são praticamente paralelos. Então, como que eles vão chegar nesse prédio, por exemplo? Já que eles chegam paralelos, alguns raios que estão vindo do Sol, passaram pela atmosfera e chegaram aqui nesse prédio, vão chegar, por exemplo, e vão incidir bem aqui, ó, na parte de cima do prédio. Alguns raios vão estar incidindo aqui. E evidentemente, lembre que no último vídeo, se você não assistiu, depois você volta lá, é óptica geométrica o nome do vídeo. Esses raios que estão chegando aqui, ó, na parte superior do prédio, eles não vão poder atravessar o prédio, é raio de luz. Eles vão bater aqui e aí vai ter aquela reflexãozinha, mas eles não podem passar. Então, esses raios batem aqui, vão voltar, vão voltar, vão voltar. Mas tem um raio, por exemplo, que é um raio que vai passar bem aqui, ó, bem na pontinha do prédio. Ó. São vários raios que estão chegando. Esse vai chegar aqui, ó, e vai embora, vai para lá, vai passar direto um raio de luz. Evidentemente, outros raios de luz estão passando aqui. Vamos desenhar apenas alguns. Nós colocamos um obstáculo que está a uma certa distância, mais próximo do prédio. Esse obstáculo podia ser uma haste qualquer, podia ser um poste, um prédio, uma pessoa, enfim, que ele está parado aqui a uma distância não muito grande do prédio. Mas vai passar um raio de luz também, ó, paralelo, né? Eles estão chegando paralelo do Sol, vai passar aqui ó, no topo dessa haste e vai chegar no chão também. São raios paralelos. Já que são raios paralelos, então nós vamos verificar que o ângulo que está sendo formado aqui, ó, entre esse raio e o chão, com relação ao prédio, é o mesmo ângulo que vai ser formado aqui, ó, entre esse raio, já que eles são paralelos, e o chão com relação a essa pessoa ou esse objeto que está aí. Dessa forma, nós verificamos uma situação relacionada com a propagação retilínea da luz. Qual é?
A luz está passando em linha reta. Se ela não passasse em linha reta, quando chegasse aqui, eu não poderia prever que ela vai chegar nesse ponto, ela poderia se desviar de qualquer jeito, mas eu sei que no meio transparente homogêneo ela caminha em linha reta. Então, desse ponto, estava aqui, ela vai continuar em linha reta, formando dessa maneira o que? Essa região aqui, ó, próximo ao prédio, que é uma região que não está chegando raio de sol. O raio de luz não chega aqui, olha, se não chega raio de luz, essa região vai chamar o quê? Sombra. Então, nós temos a formação de sombra, você já sabe, praticamente você já nasceu sabendo disso, que se a luz não bate, é sombra, está escura, porque tem a sombra aqui, tá certo? Então eu tenho o prédio, tenho aqui uma sombra que foi formada, mas também nós estamos vendo que esse objeto aqui, a luz está passando, alguns raios de luz estão chegando nessa posição, os raios de luz estão chegando aqui, ó, vão incidir no objeto e não vão passar por ele. Vão bater nele e vão voltar, vão bater nele e vai voltar. Mas um raio de luz vai passar e passou aqui. Os outros também vão continuar passando. O que nós formamos, o que nós entendemos aqui? Também, nessa região, formou-se uma sombrinha também. Ó, aqui, ó, uma sombrinha. Essa sombra é do prédio. Essa sombrinha é do objeto que está colocado aqui. Então, nós conseguimos ver dessa maneira que um prédio que tem uma certa altura H forma uma sombra S grande, no mesmo momento em que esse objeto com a altura H pequeno, Hzinho, está formando uma sombra Szinho, S pequeno. Evidentemente, eu falei que esse obstáculo vai ter que estar próximo, por quê? A Terra não é plana, a Terra não é plana. Então, se eu tiver uma distância muito grande, eu vou pegar a curvatura da Terra. Ah, é? Vou sim, e daí tem problema? Tem. Imagina se você tiver uma curvatura assim da Terra. Olha o prédio aqui. Aí você tem o raio do Sol chegando, ó, e você colocou o obstáculo, o objeto aqui. Esse mesmo raio que está chegando, olha como ele vai passar, olha só, olha só. Tá vendo? Qual é a semelhança que eu vou ter entre esse triângulo? Não tem. Por isso que eu não posso fazer, por isso que eu preciso de um apagador, por isso que eu não posso fazer isso com uma distância muito grande. Então é necessário, quando eu estou fazendo esse tipo de problema, que eu tenha uma distância pequena entre esse obstáculo, esse objeto e o prédio que eu estou analisando. Pode ser um prédio, pode ser uma árvore, pode ser uma montanha, qualquer coisa, ok? Como que eu calculo, então? Normalmente, o que o problema pede para a gente aqui? Qual a altura do prédio? Qual a altura do prédio? Por algum motivo eu quero saber qual é o tamanho desse prédio. Sei lá, eu estou preocupado com isso, é muito importante na minha vida. Então, o que eu vejo? Ó? Eu tenho aqui uma figura geométrica, que é um triângulo, como eu tenho aqui uma figura geométrica, que é um triângulo. São semelhantes? São. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus e tem um certo ângulo alfa. Eu tenho aqui o mesmo ângulo, 90 graus, e um ângulo alfa. Por que ele é alfa? Porque os raios são paralelos. Então essa inclinação é a mesma, alfa, 90, 90. Então eu tenho aqui uma semelhança de triângulo. Dessa forma, nós sabemos que o H grande, que é a altura do prédio, está para a base do triângulo, que é o S grande, assim como o H pequeno está para o S pequeno, que é a sombra do objeto. Então, é uma semelhança de triângulo que você já sabe, você já viu no ensino fundamental, já viu no ensino médio, mas nós depois vamos fazer exercícios explorando essa situação. Vamos ver uma segunda situação que decorre do fato da luz se propagar em linha reta. Essa é a primeira formação de sombra, dessa forma que é muito solicitado nos exames tanto para vestibular, para vestibulinho, para a escola técnica, para o Enem e assim por diante nos concursos por aí. Uma segunda situação que também é bastante solicitada é essa que nós vamos ver aqui agora. Nós temos agora uma fonte, é uma fonte pontiforme, quer dizer, é como se eu tivesse um ponto sem dimensão emitindo luz. Bom, isso não existe, mas a gente pode fazer uma aproximação, daqui a pouco a gente conversa. Então essa fonte, uma fonte pontiforme, está emitindo para todo lado, como se fosse uma lampadinha ali que está mandando luz para todo lado. E eu coloco um obstáculo a uma certa distância da lâmpada, uma certa distância do solo. Vamos pensar uma distância qualquer aqui, ó. Vamos considerar aqui, tem uma distância H, por exemplo, H pequeno, mas tem uma distância até o solo que é um H grande, H maiúsculo. E esse obstáculo, imagina que eu tenho uma lâmpada e aí eu coloco uma chapa de madeira aqui, uma placa de madeira aqui embaixo. O
que vai acontecer? Essa lâmpada, os raios de luz dela vão sair para tudo que é lado, como estão saindo aqui. Alguns vão bater nessa placa e não vão passar, ela é opaca, então não vai passar aqui para baixo. Mas outras regiões os raios de luz vão passar, que é o que nós vamos ver aqui. Como que acontece isso? Vamos pegar o raio de luz, já que a luz se propaga em linha reta, em meios transparentes e homogêneos, alguns raios de luz vão estar incidindo aqui na placa e não vão conseguir passar. Vão bater na placa e não vão passar, uma grande parte deles. Porém, num dado momento vai ter um raiozinho que ele consegue a façanha de passar pela ponta, pela extremidade da placa. Pronto, chegou lá embaixo, olha ele aqui. E os demais todos vão conseguir passar. Do outro lado, mas você imagina isso aqui no espaço, tá certo? Tridimensional. Mas aqui do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Um dado momento, um raiozinho passa e vai embora. E aí tem luz para cá, mas aqui não tem. O que é que nós conseguimos verificar aqui? A formação de duas regiões também bem determinadas. Quais são essas regiões? Essa parte aqui, ó, daqui para cá, daqui para lá, tem luz. Os raios da fonte de luz estão passando todos, então nós temos luz novamente. Mas embaixo da placa nós não temos luz, por quê? Porque o raio de luz bate e não consegue passar, essa placa é opaca, não vai ter luz passando. Mas não é só aqui embaixo dela reta, porque como a fonte é divergente, veja como os raios de luz estão passando. Então toda essa parte que nós estamos vendo aqui é o que nós chamamos de sombra, novamente formação de sombra. Assim como no exemplo de cima, lógico, se a luz não está incidindo, eu tenho sombra. A luz não incide, sombra. Onde a luz passa, luz. Onde ela não passa, é sombra. Novamente, eu posso calcular. O que os caras normalmente pedem para nós em exercício desse tipo? Eles querem saber, dado qual é essa altura H, quer dizer, a placa está a tantos metros da fonte e a placa está a tantos metros do solo. Sabe a largura dessa placa, quer dizer, qual é a largura, o comprimento da placa, vamos chamar isso aqui de L, por exemplo, e querem saber qual é a largura que está sendo formada lá embaixo, vamos chamar de L grande. Se a placa for circular, ele pode estar querendo saber qual é o raio da sombra formada lá embaixo, ele pode querer saber a área, enfim, mas nós vamos pegar aqui o comprimento L. Como que eu vou descobrir isso? Novamente, dá para você perceber aí pelo desenho que nós temos aqui na região de cima uma figura bem conhecida, pintada aqui de vermelho, que é um triângulo. E você deve estar verificando também que existe aqui, grandão, ó, um outro triângulo. São semelhantes? Sim, são semelhantes, né? Nós temos, ó, se eu pegar aqui, ó, 90 graus, 90 graus, esse ângulo é igual a esse ângulo, então esse triangulinho é semelhante a esse outro triângulo e para cá a mesma coisa. Então, o triângulo azul com a base vermelha é semelhante ao triângulo azul com a base preta. Se eles são semelhantes, eu posso fazer a mesma consideração de cima. O que eu tenho lá? Ó? Posso considerar a altura, a alturinha, que é Hzinho, está para a basinha, que é L, assim como a altura grande, que é o H, está para a base grande, que é L. Evidentemente, se ele quer saber quanto vale o L, que é a lateral que está sendo formada aqui embaixo, o comprimento, dados os outros valores, basta a gente fazer aquela famosa multiplicação em x e nós vamos descobrir, como aqui também, se eu quiser saber o H, basta fazer a multiplicação em x e eu vou conseguir isolar. Agora, esse é um tipo de problema muito clássico também, que é pedido muitas vezes e que está associado com semelhança de triângulo como esse. Mas existe uma outra situação que muitas vezes nos pede que desenhe a região, e aqui nós vamos ver um caso um pouquinho diferente, porque além da região de luz e sombra, vai se formar uma outra região. Veja só por quê. Ao invés de uma fonte pontiforme, nós temos aqui um corpo extenso. Então agora eu não estou pensando só num pontinho que está emitindo luz para todo lado. Eu estou pensando na lâmpada como um todo. Então veja bem, é como você pensar o seguinte: à noite eu olho para o céu e vejo as estrelas, mas eu não vejo a bola da estrela. Eu vejo aqueles pontinhos luminosos, com aqueles pontinhos lá, por isso que eu penso, uma estrela é um pontinho lá longe, porque eu não estou vendo. Se eu chegar perto, ela é uma bola. De dia, quando eu olho para o céu, eu não vejo essas estrelinhas aqui. Por quê? Porque a estrela maior, perto de nós, que é o Sol, a gente vê aquela bola grandona. E a sua luminosidade impede que a gente veja as outras. Então, essa ponte extensa é como se eu estivesse vendo o Sol.
Essa fonte pontual, como se eu estivesse de noite vendo as estrelas, estão muito longe, eu não vejo que ela tem um tamanho, parece um pontinho apenas, ok? Então, da mesma maneira, nós vamos colocar aqui um obstáculo, uma chapa aqui no meio, de madeira, como aquela outra, por exemplo, e tem o chão, tem uma certa altura até aqui, tem uma certa altura para cá. Mas nós vamos querer ver aqui as regiões que se formam. Vamos analisar então o seguinte. Como é um corpo extenso, é como se, preste atenção, como se ela fosse formada por várias fontes pontuais. Ó. Várias fontes pontuais, cada uma delas emitindo como essa para tudo que é lado. Então, evidentemente, essa está emitindo, essa, então todas vão emitir e muitos dos raios de luz vão bater aqui na chapa e vão voltar. Alguns vão passar, mas alguns vão voltar. Para eu não desenhar todos, porque muitos vão estar semelhantes, né, vão coincidir, vamos pegar só as extremidades dessa fonte. E é assim que você vai fazer esse desenho, ok? Vão pedir para você fazer esse desenho. Então vamos pegar a extremidade, ó, esse pontinho daqui e esse pontinho da outra extremidade. Os demais vão estar, de certa forma, coincidindo com a maioria deles. Então vou pegar esse da extremidade de cá, por exemplo. O que ele vai fazer? O raio de luz daqui vai passar, passa aqui nessa beirada e vai embora. Esse é o limite, para esse ponto é o limite do lado de cá. Mas esse ponto aqui ó, vai mandar para todo lado, né? Inclusive pelo limite, pelo extremo de lá. Vamos desenhar o outro extremo dele. Ó. Então, como que é esse extremo? Esse raio de luz vai passar por aqui e vai atingir o chão. Só que esse outro extremo faz a mesma coisa. Então, o raio de luz daquele outro extremo, nós vamos ter ele passando aqui ó, no limite mínimo dele, que é esse aqui. Passou, atingiu o chão. E pelo lado de cá também, ele vai fazer a mesma coisa, ó, daquele extremo, vai passar nessa beirada, passou, vai embora e atingiu o chão. Veja só, o que nós descobrimos aqui? Vamos analisar primeiro o que está acontecendo. Duas regiões são óbvias. Primeiro, essa parte e essa parte, toda a luz que vem da fonte está passando. Então aqui nós sabemos que existe luz. Aqui também existe luz. Aqui embaixo da placa diretamente é como esse caso. O que tem aqui embaixo? Não tem luz. Por quê? Eu pus um obstáculo, tem uma lâmpada aqui em cima, eu pus um obstáculo. O que tem aqui embaixo? Não tem luz, sombra. Então essa região, sombra. Está escuro aqui embaixo. Aqui totalmente luz, aqui totalmente sem luz. Essas duas regiõezinhas que nós estamos vendo ali, no plano, porque isso no espaço vai ser, se for uma placa circular, vai formar uma coroazinha aqui, né, em volta. O que nós estamos identificando aqui? Essa região e essa região, veja bem, ela está saindo de um escuro completo e aí os raios vão passando cada vez mais. Ó. Então ela vai saindo de um escuro completo para a luz completa. Escuro completo para a luz completa. Essas duas regiões aqui, nós chamamos de penumbra. Penumbra. No final do vídeo anterior, nós mencionamos que algumas coisas poderiam decorrer da luz propagando em linha reta. E uma delas era a formação de sombra, outra a formação de penumbra. E essa questão que nós vemos aqui vai dar discussão para o nosso próximo assunto. Eu vou apagar essa luz, nós já vamos falar imediatamente sobre duas coisas. Uma, consequência disso, que é a formação de eclipses. E depois, a câmara escura de orifício. Aguarda só um minutinho aí, eu vou apagar e a gente já volta. Vamos ver aqui, nós acabamos de ver essa situação em que uma fonte extensa, um obstáculo e um anteparo, que é onde a sombra vai ser projetada, nos dá aquela ideia de a formação de uma sombra, formação de região totalmente iluminada, onde tem luz, e essa região intermediária, que não é nem iluminada, mas também não é totalmente sombra, que é onde nós temos a penumbra, essa regiãozinha aqui de penumbra, imaginando que isso fosse um disco, por exemplo, nós vamos ter então luz em volta, um disco de sombra e em volta uma coroazinha de penumbra, ok? Nós queremos fazer aqui uma analogia, uma comparação com o seguinte, já que aqui é uma fonte, vamos supor que essa fonte que nós estamos vendo aqui seja o Sol, essa fonte é o Sol.
Se esse anteparo que nós estamos vendo aqui, esse anteparo que é o chão onde está sendo projetada essa sombra, nós vamos chamar de terra. Vou tirar o S de sombra agora daqui. É a terra. E esse obstáculo que está na frente, vamos considerar como sendo a Lua. Ora, essa situação que nós estamos mostrando aqui reflete, né, ela mostra exatamente o que é o eclipse solar. Quem está aqui na Terra, em alguns momentos, quando acontece que a Lua passa aqui na frente do Sol, quem está na Terra não consegue enxergar o Sol. A Lua vai encobrir por alguns momentos o Sol. E aí nós temos o chamado eclipse solar. A palavra eclipse quer dizer ocultar, esconder. Então, o Sol ficou escondido, por isso que é eclipse solar. Ficou escondido por quê? Porque a Lua passou na frente. Ah, mas a Lua é pequenininha, ela é bem menor do que o Sol. Sim, mas desse ângulo que nós estamos vendo aqui, ela vai lá e acaba cobrindo o Sol por alguns instantes. Pela distância que ela se encontra entre a Terra e o Sol, ela acaba cobrindo. Mas não é uma escuridão, essa sombra que vai cair aqui sobre a Terra, não vai escurecer o planeta Terra inteiro. Vai escurecer uma parte do planeta Terra, uma bola de sombra da Lua projetada sobre a Terra, e ali nós temos o que nós chamamos, você já ouviu falar de eclipse total. Não é extraterrestre, é o eclipse total. Agora, existem regiões na Terra, você imagina aquela bola de sombra caiu nessa região aqui, ó, é o ET, é o eclipse total. E em volta nós temos aquele anel de penumbra, mas essa penumbra aqui, em termos de eclipse, nós chamamos de eclipse parcial. É um eclipse parcial. O que significa isso? Significa que não está totalmente escuro, como nessa região do mundo aqui, ó. Aqui o negócio ficou escuro mesmo, escureceu de vez, ficou tudo preto, todo mundo falou, é noite, os animais foram dormir, por quê? Porque virou noite. Agora, nessa região, dá aquela leve escurecidinha assim, você nem percebe direito. E essa região, o que está acontecendo? Nada, não aconteceu nada. Ah, mas falou na televisão que ia ter eclipse, mas não estou vendo nada. Não está vendo mesmo, porque não está tendo um eclipse. O eclipse não é no mundo todo. O eclipse solar vai jogar uma sombra, vai jogar a sombra da Lua sobre a Terra numa certa região. Aqui nós vamos ter uma região um pouquinho escurecida e nessa região em volta não aconteceu nada, ninguém vai saber o que está acontecendo, porque quem mora nessa região está fora desse ângulo em que a Lua está encobrindo o Sol. Então, essa situação aqui ilustra o eclipse solar. Eclipse solar, você conhece as fases da Lua, né? Minguante, crescente, nova e cheia. O eclipse solar vai acontecer sempre, aliás, não é que ele vai acontecer sempre, mas sempre que acontecer o eclipse solar, será Lua nova. Não é que em toda Lua nova tem eclipse solar, é que sempre que houver eclipse solar, é porque é Lua nova, ok? Agora, evidentemente tem aquele outro eclipse. É o eclipse lunar. Ó, eclipse lunar, nós já falamos aqui, a palavra eclipse quer dizer que foi ocultado, obscurecido. Quem foi ocultado? Quem ficou escondido agora? Se é eclipse lunar, a Lua escondeu, a Lua vai se esconder. E por que a Lua se escondeu? Ela vai se esconder pelo seguinte, ó. Tem o Sol, num dado lugar aqui do universo, tem a Terrinha, o planeta Terra passando por aqui. E isso acontece a vida toda, está lá o Sol e a Terra. O Sol, a Terra girando em torno do Sol e em torno da Terra tem a Lua, né? Agora, à medida que o Sol, que a Terra está girando aqui em torno do Sol, raios do Sol vão passar, ó. Vão passar por aqui. E quem está desse lado do mundo é dia, quem está do outro lado, né? Aqui nós vamos pegar o eixo da Terra, aqui é noite, aqui é dia. Bom, veja que no espaço, o que está acontecendo? Os raios do Sol estão passando e estão projetando atrás da Terra, atrás, né, nesse referencial. Quem está aqui, ó, que é noite, tem um cone de sombra no espaço. Num dado momento, a luazinha está passando. A lua está aqui em volta da Terra. Está dando volta aqui, ó. Vai. Um momento a luazinha está vindo. Eu vou passar. Ela vai começar a passar aqui, ó. Opa, não aconteceu nada ainda. Mas num dado momento ela entrou bem no cone de sombra. Aí ela começou a sumir. É quando você começa a verificar que está acontecendo aqui o eclipse lunar. Quer dizer, a lua começa
a se esconder aqui, ó, nesse cone de sombra. Depois ela vai aparecer do outro lado. Então, esse eclipse lunar, quer dizer, quando a Lua fica obscurecida pela Terra, esse eclipse lunar vai acontecer sempre, quer dizer, só acontece o eclipse lunar na Lua cheia. Não é toda Lua cheia que tem eclipse lunar, mas quando tem eclipse lunar, é Lua cheia. Lua crescente, Lua minguante não tem eclipse? Não, não tem. Por quê? Porque, veja bem, eclipse tem que estar aqui, ó, Sol, Terra e Lua, ou Sol, Lua e Terra. Se eu tenho aqui, ó, o Sol nessa posição, a Terra nessa posição e a Lua está aqui, não dá. A Lua está aqui, não dá, não vai esconder ninguém. Então, eclipse solar, eclipse lunar só vão acontecer na Lua nova, é o eclipse solar, ou na Lua cheia, que é o eclipse lunar. E agora, para completar essas situações que vão acontecer por conta da propagação retilínea da luz, nós vamos ver esse outro efeito aqui, que chama-se câmara escura. Uma câmara escura. Essa câmara escura é um projeto que pela primeira vez foi feito por um cara que você conhece, já ouviu falar dele em muitas coisas, ele inventou um bando de coisas, já deve imaginar quem é, Leonardo da Vinci. Então em 1554, mais ou menos, ele inventou isso que seria a avó, a bisavó, talvez, da máquina fotográfica que nós conhecemos hoje. O que ele fez? Ele pegou uma caixa, fez um orifício e deixou lá parado. Seria assim, ó. E você pode fazer isso quando você quiser. Uma caixa de sapato, isso aqui é de ferro. Uma caixa de ferro, uma caixa de sapato, como você quiser. E aí você pega nessa caixa, pega um alfinete, uma agulha e faz um furo aqui, ó. Faz um furo. Pronto, furou. Faz um furinho, tirou a rebarbinha, mas deixa um furo de agulha, de alfinete, é um furinho mesmo. E aí, do lado de cá, é claro, você não vai deixar tampado, senão não vai acontecer nada. Para ter um efeito legal, você vai, tira a tampa desse lado e coloca um papel vegetal, bem esticadinho aqui. Sabe o papel vegetal que foi pro lado no outro vídeo, aquele que é um meio translúcido, que a luz passa, mas não muito? Então, põe um papel vegetal aqui e um furinho desse lado aqui. E aí, no momento que eu vou e miro esse furo para alguma coisa, por exemplo, põe em frente da minha televisão, o que vai acontecer? Eu vou ter desse lado aqui no papel vegetal a imagem da televisão de cabeça para baixo projetada aqui. Foi o que o Leonardo da Vinci fez, mas é claro que ele não deixou aberto. Ele colocou um papel de filme aqui, algo que seria como o filme fotográfico de hoje, e ele conseguia fazer fotografias. Claro que ele fazia naquela época, em 1554, fotos de prédio, de coisas estáticas, não podia ser de pessoa. Naquela época, desenhar pessoas, fazer escultura era muito mais prático do que fazer foto. Porque essa foto aí, o Leonardo demorava 8 horas de exposição. Imagina, quem ia ficar lá parado 8 horas? Não ia ficar, né? Mexeu, borrou tudo. Então, essa câmara escura que o Leonardo da Vinci inventou lá em 1554, seria isso daqui, uma caixa como essa, um orifício, e o que acontece? Você tem um objeto aqui, a luz está vindo aqui da fonte, que seria o Sol, por exemplo, incide no objeto e vai refletir para todo lado, como nós já falamos no vídeo anterior. A reflexão é para todo lado. Aí, por exemplo, pensa aqui na cabeça do cara, vai ter luz refletindo para todo lado. Um raio de luz vai refletir, e como a luz se propaga em linha reta, ele vem, vai passar aqui no orifício daquela câmarazinha, da caixa. Passou no orifício, se propaga na linha reta, veio para cá. Olha a cabeça do cara, onde veio parar. Vamos pintar isso aqui de uma cor diferente. A cabeça do cara que estava aqui, esse raio de luz, veio colocar a cabeça dele aqui, ó. Agora, continua vindo o raio de luz, ó, refletindo no corpo dele todo, né? Cada parte, um monte de raio de luz vai passando, até que chegou aqui no pé do cara, olha o pezinho dele. Vai refletir raio de luz para todo lado, inclusive um que vai passar aqui, ó, no orifício e vem para cá. Olha o pé do cara para onde veio, tá certo? Então, como que formou a imagem? De cabeça para baixo. Então, eu tinha uma árvore aqui, ela vai aparecer de cabeça para baixo. Tem uma pessoa, vai estar de cabeça para baixo. É como o caso da nossa retina. A imagem é formada na retina invertida, que é o caso que vai aparecer aqui. Vamos dar alguns nomes, porque depois nós vamos poder fazer alguns cálculos. A distância do objeto, da coisa que eu estou fotografando, que eu estou visualizando até o orifício, nós vamos chamar de P, que é a posição do objeto até a câmera. Essa distância, que é o comprimento da câmera, nós vamos chamar de pelinha, que é a distância do orifício até onde a imagem vai se formar. Aqui é o O de objeto e aqui é I de imagem.
Já dá para você perceber, mais uma vez, que a relação matemática que nós temos aqui é de triângulos semelhantes. Um triangulão desse lado e um triangulinho do lado de cá. São semelhantes, ó, você está vendo aqui que são aquele tipo de triângulo oposto pelo vértice, de ângulo, né, oposto pelo vértice, quer dizer, esse ângulo é igual a esse daqui, você tem 90 aqui, você tem 90 aqui, então esse triângulo aqui é semelhante a esse pequeno, esse triângulo é semelhante a esse, o triângulo grande daqui semelhante ao triângulo pequeno. Qual a relação de semelhança? Base, altura, base, altura. Então, O sobre O, que é a base, a altura é P, igual a base aqui é I, e a altura aqui é P'. Essa é uma razão de semelhança. Se eu tiver os valores, normalmente o que os caras dão para nós? A altura do objeto, a distância dele até a câmera, eu sei o tamanho da câmera e quero saber qual a imagem, o tamanho da imagem que vai ser formada, e nós vamos conseguir fazer isso facilmente com semelhança de triângulo. Então, nesses dois vídeos de introdução à ótica geométrica, vai estar lá na playlist Introdução à Ótica Geométrica, o primeiro vídeo e mais esse, nós falamos das coisas básicas e vimos principalmente os 3 princípios da ótica geométrica. Nós vimos a propagação retilínea da luz, que foi essa que nós acabamos de falar, independência dos raios de luz e a reversibilidade dos raios de luz. Esse terceiro, de modo especial, propagação retilínea, deu origem para a gente falar de sombra e penumbra, altura de prédio, a sombra que é formada. Falamos de fonte pontual que forma a sombra, uma fonte de corpo extenso que forma a região de sombra e penumbra e que dá para compararmos com os eclipses solar e lunar, e vimos agora a câmara escura de orifício. No final, você vai ver aqui na descrição já uma lista de exercícios. Se você desejar treinar, exercitar, basta entrar lá, ver lá na descrição, tem um número de WhatsApp. Vai lá e manda mensagem, quero uma lista, e você vai receber essa lista. Também a lista estará disponível daqui a alguns dias no Instagram. Você pode pegar a lista, resolvê-la e, tendo dúvidas, manda para mim, que eu vou te ajudar a resolver, ok? Dê o seu like se você estiver gostando. Se não está inscrito ainda, se inscreva. Compartilhe com as pessoas para mostrar que eles também podem entender física, eles vão se divertir também como você está com as nossas aulas de física. Você gosta, né? Claro. E não esqueça, ative lá o sininho para você ser lembrado de cada uma das nossas aulas, ok? Senhores e senhoritas, felicidades!